Boa tarde. Agora, oficialmente, fazendo a abertura da nossa terça-feira, né, nossa live de hoje. Eu sou a psicóloga, psicoterapeuta Sandra Sampaio, né? Estou aqui no Facebook como Sandra A.B. Sampaio e no YouTube também. Hã? Opa, agora você apareceu para mim. Pera aí, vá. Adicionar. Oi, Cris, que bom que você voltou. Aí, perfeito, vá. Ok. Deixa eu só me ajeitar aqui com o meu. Aí. Boa Doutor, tarde, Vá, tudo bem? boa tarde, querida. Está me ouvindo? Meio longe, porque nós temos a voz grave, a gente tem que tomar um cuidado, né? Fala mais um pouco aí, vamos ver. Vo- Você está, a minha voz está saindo aí? Ah, está. Vocês Tá. ouvem bem? Mariane, Cristiane, Lígia, por favor, deem um retorno para a gente, como que tá nossas vozes, né? Para a gente poder começar se organizando aqui nessa parte de internet. Oi, Bra, tudo bom? Seja bem-vinda também. Mariane, oi, querida. E todo mundo nos ouve bem? Tá tudo ótimo? Ok, obrigada, Cris. É isso que nós precisávamos saber. Vamos lá, Vá. Vá é meu amigo de muitos anos, muito querido, um irmão de coração, né? Amigo irmão, como a gente diz. Tem aquele seriado, né? Esqueci o nome agora. Eu estava assistindo ele ontem, me fugiu o nome. Bom, é um seriado de coisa médica aí, que já está na 16ª temporada, sabe Deus? Eles falam, é a minha pessoa. O Vá é a minha pessoa. Né, Vá? Um carinho profundo, para É, todas as horas. São coisas nos raras. conhecemos há mais ou menos uns 35, 40 anos. Por aí, exatamente. Pois é. Mas, assim, Queria que você falasse um pouquinho, Vá, antes, né, de como que você chegou no que você faz hoje, e, né, a tua profissão, massoterapia, tá? Falasse um pouquinho de você para fazer uma abertura aí. Hã? muito bem. Bom, a minha trajetória como estudioso, interessado em mente, corpo e espírito, tem aí algumas décadas. Você está de Dentro. lado, viu, Vá? Hã? É Não isso, fica entendi. mais de frente para nós. É Tá. isso. Ah, então, isso tem essa minha caminhada tem algumas décadas. Dentro desse trajeto, eu fiz 3 anos de filosofia na Nova Acrópole do Brasil. Fiz formação também em massagem oriental. Fiz 3 anos de acupuntura. Também fiz biosinergia, biodinâmica, Seitai, sou instrutor de yoga, e dentro desse Universo? universo, né, também fui aprender a praticar Seitai, que é uma técnica japonesa desenvolvida pelos samurais e para eles, né? Então, ela compreende a manipulação dos tendões, ligamentos e dos ossos, né? Então, isso é um trabalho complementar, né, que complementa o meu trabalho, e eu, na verdade, não saberia que nome dar a isso, porém, eu penso que sou mais um terapeuta holístico, voltado para o campo corporal, do que outra coisa, né?
Mas sim, o corpo como um ser inteligente, ele manda recados para a gente, né? E a gente precisa, através de determinadas técnicas, aprender a identificar os sinais que eles nos mandam, né? sim. E isso não é uma coisa que a gente aprende de modo fácil. É preciso muita prática, muita caminhada para que a gente possa colocar isso de uma maneira que possa ser traduzida para que as pessoas compreendam o que elas estão passando para nós, Sim. quando elas mesmas não percebem aquilo que estão passando, Mas por né? todas as vezes que você me socorreu, eu me lembro bem, e você, através do toque, você conseguia ler meu corpo, né? Como está Sim, teu fígado, como está teu baço, como está... sim. Só no toque, É, né? é, Você ia me é que relatando o que você lia através dos teus dedos, né? Sim, veja, enquanto a gente aprende acupuntura, a gente tem que ir para a área oriental, e a acupuntura tem origem na China. Dentro dos Sim, tratados de acupuntura, que tem em torno de 6.000 anos, né? 6.000, 6.500 anos, nossa, é tudo bom, hein? aquilo que faz tempo, faz tempo. Então, tudo aquilo que tem lá, né, a gente leva uma vida inteira para aprender e não aprende tudo, né? Porque aquilo ali foi escrito há 6.500 anos atrás para o imperador chinês, que era o Ti Huan, alguma coisa, não lembro agora, não me vem à Tá, cabeça. não importa. Ah, Isso não importa. O Tijuana, importante alguma coisa. é o É, legado que esse imperador e o médico dele, que é o real feitor desse tratado, deixou para sim, nós, não é? Mas, assim, isso é uma das coisas que a gente aprende, né? tá. E a acupuntura, ela é uma técnica que pode ser para tratar doenças graves, para Tá. tratar cirurgias, Tô. para, por anestesia, né? Para tratar um outro setor do humano, que eu chamo de sistêmico, porque a acupuntura é capaz de modificar a energia, o registro de energia que a pessoa tem num curto espaço de tempo, Entendi. né? E uma pessoa, por exemplo, com tristeza ou depressão, existem pontuações na acupuntura aonde você faz a pontuação e a pessoa se sente bem. Isso é mágica? Não. É porque essa pontuação ela é capaz de ativar o Meridiano. processo químico do nosso cérebro que faz com que a gente se sinta confortável e bem, que são as serotoninas, as noradrenalinas, as dopaminas, etc., né? Sim, parte Então, química toda do corpo. é. E também a acupuntura fala também, que é uma coisa que está aqui onde eu vou falar, né? Que ela é a ponte entre o social e a referência são os órgãos internos. Tá. Então, os órgãos internos do sistema hepático, do sistema respiratório e todos os órgãos e vísceras têm uma conexão com o social. Que interessante.
Então, quando o sujeito vem com um pedido e você faz uma anamnese, né, você vai colher a informação no pulso dele e verificar quais são os órgãos, né, que estão com deficiência ou com excesso de energia. E Aqueles 3 dedinhos. fazer a pontuação para pegar e equilibrar a energia do sujeito. Olha que maravilha. É Sem efeitos interessante. colaterais, né, Vá? Esse que é o Não, interessante. não tem, não tem efeito colateral. Mas, ok, vamos pular essa parte aí, depois a gente volta. Ah, sim, um outro dia você pode voltar e falar só dessa parte corporal, né? Que é muito rica, muito linda. Eu sou apaixonado. Sim. Uhum. Bom, eu fiz aqui, quando eu estava falando para você, um Preciso apanhado tentar tirar o som do meu celular aqui, tá? Só um de minuto. várias coisas Ele vai ficar titando aqui. Aí, pronto. que a gente Pode falar. vai ir discutindo ao longo da nossa fala. Tá bom. Então, nós temos, na constelação, 3 leis fundantes que fazem parte da constelação familiar criada por Bert Helling, né? Uhum. Um alemão, filósofo, missionário, que ficou 16 anos na África, né, trabalhando em universidades e com os povos do lugar, com famílias, e de lá foi que houve essa necessidade dele, que já era intrínseca dele, de deixar um legado para nós com essa envergadura que é a constelação, né? E Sim. essas 3 leis, né, elas são fundantes, ou seja, a lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, né? E aonde cada uma delas tem também relação com outras coisas que eu vou colocar mais para frente. Então, tem Tá. a lei do pertencimento, que diz que todo ser tem uma necessidade básica de pertencer ao sistema. Ninguém pode ser excluído do sistema sem que o sistema cobre a fatura pela exclusão. Uhum. Com certeza. Ok. Então, aí tem a ordem ou hierarquia, que fala que o ser é estruturado pelo tempo e quem entrou primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Tá, hierarquia. Uhum. Quando o ser é definido pelo tempo e, através do tempo, ele recebe o seu posicionamento. Quando alguém burla essa hierarquia, o sistema também cobra a sua fatura. Porque a pessoa Vai fica pagar um preço fora por isso, né? da posição dela. Ela ficando fora da posição dela, ela sofre a consequência do peso que o sistema coloca sobre ela. Sim. A lei do equilíbrio é o dar e o receber, né? Quando o dar e o receber estão em equilíbrio, há paz. Tá. Quando eu dou alguma coisa sem a intenção de que, ou o desejo de que o outro me devolva, porque se eu desejo isso, ele fica me devendo. Tá. Quando a gente dá um presente para alguém, quando a gente oferece alguma coisa para alguém, isso tem que ser do coração. E quando é do coração, não há dívida. Entendi. Quando é do coração, O não que há só fica equilibrado. o que fica equilibrado. Então, Uhum. fica tudo certo, não é? Muito bem. Existe um elemento que organiza tudo isso, né?
que é a ordem, que é o elemento que processa energia, energia essa que se organiza em diferentes tempos e espaços. Tá, Então, todas essas, isso é no meu entendimento. Isso, tá. essas três leis passam por essa ordem de tempo e espaço onde elas se organizam dentro da dinâmica familiar. Entendi. Muito bem. Aí tem uma outra questão que trata de egrégora, né? Que é a força espiritual que é resultante de energias físicas e mentais, emocionais, produzidas por duas ou mais pessoas de um grupo. Tá. Veja, Por exemplo, um pessoal cantando, cantando uma música, um coral, por exemplo. Forma sim, uma egrégora, né? sim, veja, Rezando numa igreja, forma outra egrégora, né? sim. Então, veja, a egrégora também está um pouco vinculada aos arquétipos, né? E funcionam de forma diferente, né? Eles têm Fale um pouco do que é arquétipo. o, o arquétipo, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. O arquétipo é a bondade. Tá, Conde de Monte Cristo. Quem conhece a história de Conde de Monte Cristo sabe que a, a, o arquétipo é a ressurreição. entendi. Então, essas duas coisas, elas são diferentes, mas elas são capazes de interagirem entre si. Tá. Agora, a gente vai verificar a incidência da egrégora sobre o corpo. Então, Ótimo. Uhum. cabeça, tórax, abdômen, quadril. Qual é a relação da egrégora com esses componentes físicos? Então, a cabeça é o Então, poder. egrégora você entende, desculpe, egrégora você entende como um fator energético, isso? É energético, que é a soma das energias físicas, mentais e emocionais produzidas por duas pessoas ou um grupo de pessoas. Entendi. Não é? Agora, a Uhum. relação disso com o corpo, né? A cabeça está ligada ao poder. Tá. O tórax, Controle? controle. Ao tórax, ao Uhum. direito. A Direito. hierarquia, ao abdômen. Família, Hum, quadril. Agora, a gente vai ver o posicionamento disso com a base disso e a intenção de cada uma dessas coisas. tá, ótimo. Então, que é o posicionamento, né, dessa incidência da egrégora com o corpo. Né? Então, a base do poder é a insegurança. A intenção é dominação e patrimônio. O direito, a base é a sensação e o direito de estar vivo. Intenção, Hum. status. Hierarquia, a base. A intenção, o que que você falou depois de intenção? Eu não escutei. Status, status. A estátua. Tá. Uhum. Exato. Agora entendi. A hierarquia, a base, atuação em grupo. Intenção, escalar, subir. Família, base, ser alguém, buscar. Intenção, ser Deus a um nível de poder. Intenção. Ser Deus a nível Agora, de poder. quando a gente pega isso aqui e coloca dentro do sistema, Hum. Sistema familiar. exato, Uhum. a gente vê que o primogênito
ou seja, o primeiro filho Filho. do casal em um sistema, Uhum. ele recebe o segredo familiar. O que segredo é esse? O Hum. segredo é do sistema do pai e da mãe, que Tá. fica não impresso no DNA, mas fica num campo à parte que é imaterial. Tá. Que trata do Uhum. quê? Trata dos desejos, dos sonhos, das aspirações e de tudo aquilo que pai e mãe têm como bagagem moral e ética. Deixa eu ver se eu entendi. Então, isso que você está me explicando entre pai e mãe, que não é uma carga genética, né? Não tem a ver com DNA, mas ela tem a ver com o campo, Tem. tá? E esse Ela tem. campo e essa formação, então, tem a ver com aquela colocação que dizem que a gente é 50% pai, 50% mãe? Perfeito. Tá. Perfeito. Né? Aí, a gente também observa que, naquele momento, fica oculto para o recém-nascido, mas não está oculto, mas ele está lá, que é a Sim. transgeracionalidade familiar, tanto de pai, Uhum. tanto quanto de mãe. Tá. Então, o peso, né, do primogênito, ele, a rigor, fica sendo maior por deter o segredo familiar. Isso, primogênito entende-se homem ou Primogênito, mulher, o primeiro filho. independente de ser homem ou mulher. Então é o meu caso. Porque que interessou diretamente, sou Não, primogênita. Segundo me não, consta, né? não é só você Eu e que é meu pai temos um primogênito, filho eu perdido. também sou primogênito. Então empatamos. Fale mais. Bom, então, quando a gente olha para isso dentro do sistema, né, é óbvio que o recém-nascido não tem inteligência ou tamanho emocional para olhar para isso, porque isso Imagine. nem é Aham. possível, porque nada está pronto ainda. Né? Uhum. Agora, quando a gente vê o segundo filho, Tá. ele quando vem para esse sistema, os espaços do sistema já estão preenchidos, ou já estavam. Hum, Então, tá. qual Tá meio é? caminho andado. Não, ele, o segundo, né, ele precisa criar espaço. E como ele cria espaço? Ah, Imitando o outro, irritando o outro, dando mais trabalho, sendo mais expansivo, sendo mais ah, para fora, mais atirado, mais mais agi- ah, ousado, mais, ousado, era essa a mais palavra. Aham. moleque, mais moleque, Atrevido. mais atrevido, né? Então, eu digo, Cara Márcia, da esse minha menino irmã não para. Márcia. Não, ele quer chamar atenção. Não, ele está não só chamando atenção, mas fundamentalmente buscando Ah, espaço, que é o espaço ah, que, quando ele veio, não tinha. que eu já tinha ocupado, você também. Alguém tinha roubado. Né? Entendi. Interessante. Ah, É, então, tem essas coisas que fazem parte do sistema, né, que a gente precisa ter um olhar quando for atender um paciente que sim. vem com uma carga, que ele vem com um pedido, faz uma colocação do sistema dele, faz uma dá um depoimento do que está acontecendo com ele, Sei. mas a gente precisa perguntar qual é
que número ele é dentro da hierarquia do sistema familiar, para saber como a energia dele age. Tá. Se eu sei como a energia dele age, eu tenho a possibilidade de avançar o entendimento do que está sendo trazido para a terapia. Tá, aí você me deixou curiosa. E o terceiro filho, qual é a dele? O terceiro filho, a gente chamaria de Maria vai com as outras. Porque Ah, a gente chamaria de o meu amigo Luiz Lima está aí, grande amigo. seja bem-vindo. Abraço, Luiz. Assim, o terceiro filho, Maria vai com as outras, é brincadeira, tá? Mas não é só brincadeira, é de verdade. Também, tem uma parte. Por quê? Porque esse terceiro filho, ele recebe tudo que os outros não receberam. Ah, Ele exatamente. De quem? A atenção dos irmãos, e dos pais, dos avós. dos avós, né? Por quê? Porque a educação do terceiro filho já é mais fluídica, já é mais fácil do que foram para os Sim, dois anteriores. Porque a mãe já adquiriu, os pais já adquiriram a experiência necessária para lidar com as questões infantis. Até porque as próprias crianças dos pais já estão mais trabalhadas. sim. Porque elas já, no terceiro filho, Crianças internas, você quer abriram, dizer. abriram mais espaço dentro deles para receber outro filho. Porque se eu Tá. não abro espaço para receber o filho sente que está sendo rejeitado e que não pertence ao sistema. Isso cria uma questão muito difícil de resolver lá na frente. Tá. Ok. Mas vamos pular um pouco. Pular não, vamos seguir um pouco aí com isso. A gente observa que a energia se organiza a partir de uma matriz, que é o próprio sistema, que tem por base a continuação da espécie e carrega consigo a intenção de manter a qualidade dela. Sim. Porque este é o objetivo do sistema para se perpetuar. Manter a coisa do clã aí, a Manter a existência do linhagem. clã. Manter a linhagem. Isso. Aí a gente observa também que, junto com isso, o campo pessoal ele se ajusta ao meio pelo referencial no qual ele está inserido. Vale dizer que os seres vivos vivem o movimento do planeta, movimento de rotação e de translação. Esses movimentos são permanentes e não podem ser mudados. Explique um pouco. Isso significa ordem e direção. Tá. Quando eu penso em ordem, eu tenho que pensar num espaço macro, num campo Tá. macro, Grande. que é o planeta Terra. O planeta Terra girando em torno de si próprio, esse movimento de rotação é o movimento do feminino. Tá. A Terra é feminina. Sim. Gaia, a mãe Terra. Tá. Eu não falo pai Terra, eu falo mãe Terra. Então, Falamos de pai sol, né? Hã? Como é que é? Falamos de pai sol, mas mãe terra, pai mãe, pai terra não. Exatamente. Então, esse movimento em relação ao Sol, que é o movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em relação ao Sol, que é o movimento masculino, que é o movimento do pai. Ou seja,
Quem apresenta os filhos para o social é o pai. Sim. Quem apresenta os filhos para o pai é a mãe. Tá. Eu olho para o meu pai com os olhos da minha mãe até mais ou menos os 5 e, às vezes, até os 8 anos de idade. Tá. Faz sentido. Ok. Então, isso também está relacionado, assim, que nós fazemos parte de um sistema que está interrelacionado e que é também interdependente. Tá. Sua dinâmica interna tem um objetivo ou função comum. Portanto, sistema é um conjunto de dois ou mais elementos que estão interrelacionados e são interdependentes. Dentro Por desse isso, no sistema, corpo humano, a gente fala, né? Nós somos sim, compostos de vários é, sistemas, né? Sistema essa, urinário, sistema esse, circulatório, e todos, né? Um depende dos outros, né? Seria esse, uma exatamente, metáfora, né? sim, esse conceito é um conceito sistêmico, né, que é do Ludwig von Barthelin-Flies, se a minha memória não me falha. Então, Tá, esse conceito sistêmico é dele. Esse conceito está dentro da constelação. tá, Aí, a gente também observa que dentro disso tudo que a gente falou até agora, existem, e aí eu tenho que emprestar da cultura chinesa a parte do legado dela, que fala o seguinte: existem, dentro desse sistema que observamos, estão presentes 5 forças que mantêm o sujeito vivo no planeta. Quais são essas forças? Energia cósmica, energia dos ancestrais, da respiração, da sexualidade alimento. e das relações interpessoais. Os alimentos não entram? Não entendi. Os alimentos não entram, a nutrição? Calma. Ah, tá. Não, não. Te atropelei, tá? Desculpe. É que a energia cósmica, a energia dos Tá, ancestrais, a energia da respiração e da sexualidade, tá, elas não precisam de alimento concreto. Elas tá, já são do, colocadas como herança do universo no nosso nascimento. tá, Quando nós nascemos, essas 4 forças já estão atuando dentro de nós. tá. Elas não precisam ser postas. Elas já vieram, elas já estão. Elas são. Apenas uma dessas 5 forças que está em permanente movimento e atividade constante é o das relações interpessoais. Esta, Sandra, seria a força que alimenta as outras 4, seria a cola que imprime padrões de crescimento e desenvolvimento da nossa alma. Por quê? As relações interpessoais, no meu entendimento, não só no campo morfogenético, mas também no meu entendimento sistêmico, ela é a força que movimenta todas as outras, porque ela só vai parar a rigor quando a nossa vida findar. Porque desde o momento que eu nasço até o momento em que eu estou moribundo e morrendo, essa força está atuante. E ela está lá com o foco, com a intenção de me fazer crescer. Sim, sim, Então, desenvolvimento. porque quando essa força atua, ela é extremamente poderosa porque ela está carregada
da função da vida. Entendi. Ela está carregada do propósito que eu coloco na vida. Sim. Então, muita gente quer descobrir qual é o seu propósito. Olha, não é fácil descobrir propósito. Sim. Não é fácil descobrir propósito. Mas esta força encaminha você pelos caminhos que você passa, e nos caminhos que você passa, ela coloca para você coisas que você pode ver e você pode não ver. Esse crescimento que a gente necessariamente tem que ter passa ou não por dor. Tá. E são repassados dentro do sistema por uma energia não localizada que atua na inter-relação com seus pares dentro do sistema familiar. Este fator é a ressonância mórfica. Tá, então você está falando que basicamente tudo tem a ver com a comunicação. A base disso é informação e hábitos. Essa é a Tá. base, no meu entendimento, da Bom, ressonância mórfica. em Conscienciologia tem uma disciplina, né? Conscienciologia é tida como o estudo e desenvolvimento e tudo a ver com a consciência, né? Então, ela tem uma das faculdades que é a conviviologia. Então, ela descreve como um desenvolvimento, uma habilidade que o ser humano desenvolve e, através dessa conviviologia, que o ser humano cresce. Ela não está errada. Aliás, ela está muito certa. Por quê? Porque eu só cresço na relação com o outro. Uhum. O eu se desenvolve na relação com o outro e não sozinho. Então, Essa é a base da ela está super conviviologia. certa. Uhum. Uhum. Ela está super certa. Né? Valdo de boba não tinha nada, né? Valdo Não, Vieira. não, não, não. Aqui para nós, ele pode ter construído uma obra muito interessante, mas eu acho que, assim, você que já fez parte disso, eu aqui com o olhar leigo, né, e eu conheço pessoas que estiveram com ele, não para fazer parte do grupo dele, mas sim para fazer negócios com ele. E a energia dele era uma energia muito, muito, muito forte. Né? É um cara que Não posso. dormia 3, 4 horas por noite só. Ele tinha pouca É, necessidade de sono. O cara produziu uma exatamente. obra absurda, né? O Sim. cara era É, sim. fantástico, não é desse Então, planeta. sim, sim. Então, é, essa coisa de eu só aprendo na relação com o outro, isso também é uma questão importante quando a gente trata do sistema familiar e dos seus componentes. Sim, Porque existem sistemas onde as pessoas não se conversam, elas não trocam, elas não partilham. Isso significa que a gente não pode crescer, se são desenvolver. estranhos morando na mesma casa, ligados pelo sangue apenas. Exatamente. Tive muitos casos Né? no consultório, assim. Sim, sem sombra de dúvida. Então, a gente estava dizendo, não é? Mas vamos lá. Vamos passar um pouco aqui para o campo mórfico de Que é verdade, o nosso tema. Uhum, que é o nosso tema. perfeito. O biólogo, o bioquímico, Schubert,
Rupert Sheldrake, Rupert. Uhum. na obra dele, A Nova Ciência da Vida, a hipótese da casualidade formativa, de 1981, ele postula que todas as mentes de todos os indivíduos de uma espécie, incluindo o homem, se encontram unidas, formando um campo mental planetário que afeta os indivíduos e também é afetado pelos indivíduos do grupo. Sim. Então, o campo morfogenético se configura pela força do hábito. Tá. O estudo baseia-se em como os organismos biológicos são formados. Estudo esse que vai desde a molécula de um cristal, a formação de um vegetal, ou mesmo do próprio ser humano. E tudo o que ele construiu em sociedade, formando seus hábitos. Os organismos biológicos vão se formando de modo que o campo morfogenético, sendo um campo de informações, hospeda essa memória como se comporta um cristal ou uma família ao longo de gerações. Esta informação não está no nosso DNA, mas sim no campo morfogenético, onde estão as informações e como funciona a nossa memória de hábitos está em torno de desta matéria. A palavra-chave para isso é informação e hábitos. Então, aí se explica, então, uma coisa que eu andei falando aí numa outra live, que tem a ver com a história das descobertas, né? Por exemplo, o próprio Sheldrake, que criou esses campos mórficos, ele fez todo um trabalho em cima da espiritualidade, e ele descobriu como a base do espírito, vamos dizer assim, da parte que nos anima, né? Que anima a parte material, nosso corpo. O Dr. Hernani Guimarães, que era lá de Bauru, fez a mesma descoberta e praticamente simultaneamente. Os dois não se conheciam. Um é inglês, né? E o outro brasileiro. E eles descobriram o MOB, né? Esqueci o nome da sigla agora, até preciso olhar isso, porque é a segunda vez que eu falo e eu não me lembro como que é. MOB, né? Segundo o Guimarães. Então, eu fico me perguntando por que as pessoas descobrem coisas semelhantes em partes diferentes do mundo, né? Como a história do macaco, né? Do centésimo macaco, né? Sim. Que foi lá, que pegou a batata, foi lavar no mar, e daí Exato, em exato. outras ilhas os macacos começaram a fazer a mesma coisa. Então, eles Sim, acessaram esse campo morfogenético, né? Ou morfológico, né? sim, é que esse campo é imaterial, né? Sim, De modo que ele fica dentro de uma inteligência maior sim, que ela é acessada quando há uma recorrência de semelhanças, sim. de coisas semelhantes. Elas se conectam. Então, uma outra questão que a gente colocava outro dia a respeito de campos antigos, que tem relação com egrégora. Ah, Assim, os dois são imateriais, né? Já começa daí. exatamente, são imateriais. Se a gente for se ligar a um campo mórfico do passado, a história da humanidade é uma questão muito terrível e complexa. Sim, Quando a gente fala de civilizações X, Y, Z, o material que elas produziram na sua história está dentro dessa inteligência, dentro dessa egrégora.
A questão é, Tá. eu quero me conectar com isto? Eu preciso me conectar com isto? Com o que eu quero me conectar? Com a parte boa? Com a parte ruim? Agora, como é que eu sei avaliar o que é bom e o que é ruim dentro dessa civilização, naquele cenário aonde ela foi produzida? Porque, Filosófico. porque assim, aquela energia produzida naquele cenário, de 2, 3 mil, 4 mil anos atrás, não é a mesma energia reinante hoje. Assim, já visto a própria civilização grega, a egípcia, né? Hoje é outra coisa. Sim. Então, tudo isso faz parte desse campo, está nesse campo e ele é acessível. Agora, eu acredito que a gente possa, em algum momento, acessar isso sem que aquela energia produzida naquele campo nos prejudique, quando a nossa inteligência Ah, for tá. forte o bastante para isso, ou estiver aberta para isso. Por exemplo, a gente com a constelação, o que a gente faz, trabalha com o campo, né? É através do campo que a gente Sim, pega a informação do sistema familiar. Então a gente sim, tem que se abrir para esse campo para poder entender, né, o que vai rolar. exatamente. Então, dentro da constelação, quando você vai olhar para os antepassados, por exemplo, de pessoas que passaram por guerras, né, fugidos de guerra, ou que participaram de uma guerra, a energia é muito pesada, Sim, sim. porque você traz esse campo para o campo que você abriu. E às vezes você tem dificuldade até para desassimilar isso, né? Exatamente. E o campo da constelação, ele abre esse campo e facilita a entrada e a descobrir aquilo que está oculto, aquilo que está emaranhado, aquilo que está Perfeito. excluído, aquilo que não está ligado, né? Segredos, Segredos. Nossa né? Senhora, quantos segredos. Aí, o que acontece? A constelação alinha isto e promove paz dentro do sistema. Sim. Promove Esse é o objetivo da constelação, né? Harmonizar. inclusão, promove inclusão, Sim, amor fraterno. Tudo isso está dentro das ordens do amor. tá. Só com amor é que nós conseguimos ter paz, só com amor nós conseguimos fraternidade, cumplicidade amorosa, desenvolvimento emocional, Tá. desenvolvimento espiritual. Perfeito. Né? Então, falando um pouco mais, né, desses organismos do campo, né, os organismos biológicos são formados de modo que o campo morfogenético, como sendo um campo de informações, hospeda Tá. a memória de como se comporta um cristal ou uma família ao longo de gerações. Eu já falei isso, mas estou falando de novo. Entendi. Aham. Essas informações não Esse estão... trabalho que você está falando aí dos cristais tem a ver com aquele trabalho do japonês lá, do Emoto, Tem, Masaru tem, Emoto? tem a ver, porque ele fala que a minha intenção, o meu pensamento é capaz de modificar a estrutura daqueles fractais que são as moléculas da De água. água. E Uhum. os experimentos que foram feitos
lá no Japão, as pessoas, ele colocou em vários lugares águas com a proposta das pessoas falarem mal daquela água ou de colocarem um sentimento nela, seja negativo ou positivo. Então, a gente observou que, naquela que os sentimentos eram de amorosidade, de amor, de graça, de delicadeza, os fractais da água formavam os mais belos fractais. Sim, Lindo. losangos, pareciam estrelas, pareciam as coisas Exatamente. fantásticas, né? E nos outros, a água estava absolutamente morta. Né? E Então, você feia, vê né? A cor que dela fica coisa feia, maluca, parecendo um que coisa lodo. maluca. É. A gente dá Acho que risada, vocês mas todos já devem ter visto, roda aí pela internet, tem no YouTube um vídeo do Masaru Emoto falando sobre as emoções, os pensamentos e a interferência dele, né, sobre as moléculas de água. Daí ele congela e forma uns cristais, forma uns desenhos maravilhosos. No que caso coisa positivo, fantástica. mostra fractais bem desenhados, né? Bem Delineados. delineados, é. E se E você for nos olhar mais a negativos fundo, é uma massa se você for emaranhada. olhar mais, se você for olhar mais a fundo, Sandra, você vai Hum, verificar que dentro do fractal existe a mesma replicação do que está no macro. É impressionante. Isso é a ressonância. impressionante. É. Essa é a Você sabe que eu ressonância. estava atrás das cartas do Emoto, né? E está esgotado. Tentei pela Amazon, tentei. Agora, uma aluna minha dos Estados Unidos conseguiu comprar para mim em inglês, vai me mandar agora. Até que, enfim, Sim, as cartas. Mas é maravilhosa as cartas. E aí, então, tem o nome do sentimento embaixo e o cristal correspondente. Isso é uma coisa divina. Muito. sim. Esse cara teve uma grande sacada, né, esse Emoto. E eu tenho Sim, 2 livros dele, são muito bonitos. Mas ok. tem na internet, filminhos. Uhum. Tem. Obrigado. Mas tá. Então, a gente estava falando aqui que essas informações não estão no Sim. nosso DNA, mas sim num campo à parte, em torno da matéria. Não é? E eu também Tá. disse que Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar. Não estão no DNA, mas podem vir a interferir no DNA? é, essa é uma pergunta. ah, Porque eu estava pensando aqui. Estava vendo uma reportagem semana passada sobre uma caverna, né, embaixo d'água, embaixo de caverna mesmo. Então, água, por exemplo, peixes que tem nessa caverna, que é completamente escuro, e com o passar do tempo eles nascem sem olhos. aham, Eles não têm mais os olhos, porque não tem necessidade de olho. Então a evolução foi caminhando até o ponto que eles perderam os olhos, literalmente. Aqui é liso, não tem nada, nem o resquício de que teve olho. Né? Quer dizer, isso deve ter levado gerações. Aí é o muito. meio, né? Entendeu? E eu fiquei pensando como, né, que isso interferiu geneticamente. Não sei se estou É, viajando aqui, mas... não, você não está viajando, não. É assim, as informações para a construção de um ser humano Tá, estão impressas no DNA. tá. Porém, isso só não seria possível se não houver um agente que ative esse processo. Ó, a Ariana Gomes está falando ali, ó. Allan Kardec fala que modifica sim. Obrigada, Ariana, pela contribuição. Interessante. Eu não vou contra o mestre. Não vou falar contra o mestre, de jeito nenhum.
né? Ah, Mas, assim, é, o Rupert tá, mostra que essas informações elas não interferem no DNA, mas elas estão num campo à parte. tá. Elas estão num campo à parte, mas não elas não interferem. Por exemplo, uma pessoa Acho que entendi. que Deixa eu ver. Então, eu percebo o campo, né? Como a gente estava falando do peixe, vamos supor. Digamos que o peixe é um ser hiperinteligente. Ele percebe que ele não tem necessidade do olho, porque ele está num campo que é o tato, é a percepção auditiva, sinestésica que ele precisa para poder se locomover sem ficar quebrando a cara numa pedra, por exemplo, embaixo d'água, né? Ele vai desenvolver, como o cego, desenvolve outras sensibilidades a, e não a visão, né? Que ele não tem. Então, ele desenvolve a audição, a percepção, deslocamento de ar, vento. A pessoa cega, eu sei porque eu trabalhei muito com eles quando fazendo faculdade, e eu me lembro que eles tinham uma percepção do tempo, da mudança da temperatura que eu não tinha, né? Fui aprender muita coisa com eles. Então, eu acho que assim vai havendo uma assimilação que o campo fornece. Então, talvez o campo não haja diretamente, o que eu quero dizer, mas ele interfira nessa consciência que vai criar a modificação. Entendeu? entendi. Veja, eu entendo. Uma vez perguntaram para um cego, como é que você enxerga? Ele disse, como é que você enxerga com a nuca? É a mesma coisa, né? Sim. Mas, afim, ninguém nasce viciado, ninguém nasce para ser bandido, ninguém nasce assassino, ninguém nasce carrasco. Essas questões, Hum, elas são paralelas e estão no campo maior. entendi. Elas podem migrar para o sistema por Tá, ressonância se tá. alguma coisa Ressonância, essa palavra. Aham. ressonância, se alguma coisa por similaridade da ressonância com um ancestral, com a ancestralidade estiver aberta. Agora, isso não é definitivo, Uhum. porque o Entendi. campo não é uma coisa monolítica, ela Tá. É não é opcional, né? estável, ela não é Uhum. estável, ela é Flutuante. flutuante. Uhum. Então, ela flutua de acordo por onde a energia dela passa. Uhum. É Agora como o ficou amor. claro. Uhum. É como o amor. O amor tem um tensor comum, mas ele se modifica pela ordem por onde ele passa. Uhum. Ok. Então, vamos voltar aqui. A gente estava falando do DNA, né? Vamos Foi. tentar, vamos tentar olhar um pouco para isso. Esta cadeia que carrega o nosso, a nossa forma, a configuração dos nossos olhos, do nosso corpo, da textura da pele, dos cabelos, enfim, tudo isso é uma informação genética herdada dos nossos antepassados que passa pelos nossos pais até chegar a nós. Sim. Ok. Agora, eu disse lá atrás
e nós concordamos, que eu só desenvolvo na relação com o outro. Sim. Eu não desenvolvo sozinho. Então, quando uma criança nasce, ela está às ordens do sistema familiar, Sim. pela dependência que ela necessita. Tá. E, então, os pais atendem com aquilo que eles têm para dar. Tá. Essa criança absorve isso. Esse é o primeiro aprendizado da relação com o outro, Familiar. Uhum. familiar. Quando você sai para o social e começa a entender aquilo que é certo e o que é errado, Tá. Valores éticos, morais. Uhum. exatamente, é outro nível de aprendizado. Tá. Esse aprendizado, ele não fica preso no DNA, ele não entra na cadeia do DNA. Tá. Uhum. Ele fica num campo paralelo, Tá. É o campo. Uhum. que é o que cria padrões de comportamento, Tá. é o resultado de padrões de comportamentos e hábitos, de crenças, de Hum. desejos, aspirações. Tudo isso faz parte do ser humano no campo energético e material. Tá. Né? Então, a gente, olhando para isso, precisa separar essas coisas para que a gente não fique achando. Vou voltar a falar, não estou contra o Kardec, nem Uhum. tenho status para isso. Né? Mas, assim, Kardec, na França, quando desenvolveu a teoria e a doutrina espírita, ele precisava criar, escrever 7 livros que os espíritos pediram para ele. Só que ele não conseguiu, por razões que não vêm ao caso aqui agora. Uhum. Né? Ele fez 5, mas esses 5 são uma obra fantástica, fantástica, de uma envergadura universal. Não é? Agora, o conceito da ressonância mórfica fala, não é contra, tem uma posição diferente da do Kardec, mas, assim, o Kardec pode estar certo. O Não, Rupert eu acho que nem sei também se pode está estar certo. tudo certo, não, Quer dizer, sabe, não tem Ivan? certo e errado aí. Né? É. Não tem Temos que certo e errado. entender Não que tem ele valor era de de julgamento. um. Não tem valor de julgamento. Sim, Né? não tem. Não tem valor de julgamento. Então, ele, dentro da doutrina espírita, tem o status dele e nós temos que honrar e respeitar isso. Né? Agora, a gente também não pode não dizer do status do Rupert, que tem um olhar extremamente profundo sobre o que é o campo mórfico. Eu aqui, na minha simplicidade, na minha ignorância, eu entendo o campo mórfico que ele se configura pela força do hábito. Eu não sei se é só hábito, eu acho que ele tem, não sei.
Mas eu também não sou, não pesquisei a fundo como você, então não sei nem se eu posso falar isso, tá? Como eu vejo. Eu vejo de uma forma que nem desdiz o que você está falando, nem desdiz o que o Kardec falou. Eu acho que complementa tudo isso, sabe? É só uma Sim, questão de semântica aí. exato. Então, a gente vê que o campo mórfico, ele liga, ele conecta o aprendizado individual ao coletivo, moldado pela experiência de aprendizado acumulado nas Tá, semelhanças aprendidas no passado, formando padrões que ressoam do passado ao presente de uma tá. mesma espécie. Esse aí é aqueles macaquinhos das batatas que você falou lá atrás. Uhum. E como que um do outro lado do Pacífico sabe que precisa lavar a batata Para tirar a areia. para tirar a areia para comer ela melhor. Isso é Uhum. a ressonância, né? É o padrão de comportamento que ressoa para aprendizados comuns. Uhum. Por isso que eu estou dizendo, ele acaba interferindo né, na dinâmica da tua vida, né, da tua rotina, né, no teu Sim, pensar, no teu agir, né? isso, veja, Tem a força do uma campo, a força interferência. do campo é tão forte, que eu me lembro de uma história que eu devo ter contado para você em algum momento, mas as outras pessoas não sabem disso. Então eu vou me permitir falar agora. Eu conheço duas pessoas que Eu estou com um problema canino aqui. Eu sou do cachorro da rua, resolveu latir agora. Então me sim, desculpem aí. não, está tudo bem. Ave Maria. Tem duas pessoas que eu conheço, um é um delegado de polícia e outro é um médico. Esses dois são amigos até hoje e eles dois, cada um no seu setor, mas um é doido por arma de fogo e outro é doido por arma branca. Hum, Até que um dia, o de arma branca foi lá na casa do delegado, que coleciona armas antigas e armas de fogo, e entrou numa sala que tinha Arsenal. prateleira, um arsenal enorme, né? E ficou lá horas conversando, e o cara falando: olha, essa arma é para isso, desarma assim, assado, essa aqui é de tal lugar, etc, etc. Muito bem. A conversa terminou, o advogado foi embora. Tá. Desceu o elevador, pegou o carro, estava dirigindo, aí, de repente, ele foi fechado, um motoqueiro, alguma coisa assim, ele ficou possesso da vida, parou o carro, abriu o porta-mala para pegar alguma coisa. Ele disse: o que eu estou fazendo? Eu queria pegar uma arma. Por quê? Porque o delegado carrega a arma no porta-mala. Ou seja, ele absorveu a energia do outro e Sim, foi agir igual ao outro. sim. Essa Ele não tinha ressonância, nada no não, carro. não, não. O cara é advogado. Sim, o cara se estranhou. É, ele disse: eu não sou assim. Como é que eu estou agindo assim? Uhum. É porque é influência do outro. Ficaram falando horas sobre armas, sobre para que Exatamente. usa, onde que Aí usa. ele Imagine, reputou aquilo. Por quê? né? Assimilou. Ele, Sim. por afinidade, ele absorveu aquilo e levou para fora. É, ressonância, né? É a ressonância. Então, Uhum. essa questão da ressonância é muito forte. E são os sinais que a ressonância manda que nós precisamos prestar atenção como ela pode atuar de forma positiva ou negativa. Então, eu mostrei uma forma negativa de atuação da ressonância quando nós não prestamos atenção nos sinais.
Sim. É um Né? toque tanto, né? Sim. É um toque tanto. Uhum. Então, vamos lá. Bom, partindo do princípio que a egrégora, como você estava falando, está ligada ao campo, né, mórfico, por isso a gente, para entrar em determinados ambientes, tem que estar muito energeticamente protegido, né, para você não entrar de cabeça e não trazer quando você vai embora, né? Quando você está lá, você não tem jeito, você está lá. Mas, de qualquer forma, Sim, você pode se proteger para não entrar de cabeça, vamos dizer assim, né? Usando sim. palavras bem simples. Sim. Mas, ao sair, se você não tomar cuidado, você pode levar essa energia, né? E atrair um assalto, um acidente de carro por ressonância. Sim, veja só. Né? Você sabe que eu trabalho em Curitiba há algumas décadas, né? Já trabalhei em hospital dia, em várias clínicas. Atualmente eu estou na clínica Orgone, né? Já vão fazer 6 ou 7 anos, não me lembro bem. Já? Mas, enfim, Meu Deus. são 32 anos de experiência de cadeira em atendimento, né, de casais, famílias, das mais variadas camadas sociais, não só em grupo, mas como também individual. E dentro desses grupos existem os advogados, os desembargadores, os médicos. E os médicos, tanto de saúde clínica como de saúde mental, que trabalham em hospitais, que é um ambiente que ninguém vai lá porque está bom, Ah, com que certeza. é um Uhum. gerador de energia, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas se sentem rejeitadas, excluídas, né? Dentro desses hospitais, porque se você tiver com Covid, você não pode ter nenhum acompanhante. E se for uma pessoa já de mais idade, não há o que fazer. Mas eu Sim. fico pensando no sentimento de solidão dessa pessoa, não é? E o sentimento de solidão e de sozinhez provoca tristeza e depressão. Se Segundo um amigo provoca, meu que pegou Covid no início da pandemia, ele até fez uma live a respeito da experiência dele. Ele falou que se ele não tivesse o preparo e a auto-hipnose que ele utiliza, ele teria pirado, pois é, porque ele ficou sozinho, sem celular, porque se tivesse com o celular, ainda estava conversando com o mundo. Mas eles tomam sim, o celular, sabe? E ele ficou, né, sem esposa, sem filho, sem nada, e só ali sozinho. dependendo da determinação dos médicos, sem saber direito o que estava rolando. Foi uma experiência terrível, de extrema solidão, extrema insegurança, assim, perigosa. Sabe? Sim, Se você tiver algum núcleo de pirar, é a hora. sim. É a hora de você perder o rumo. Uhum. Então, veja, o que você faz com uma profissional desta área que te procura porque está sem energia, está destroçado. Uhum. Complicado, né? Então, você precisa. Muito. A pessoa, quando vem com este cenário, ela não quer que você fique falando para ela ou que fique propondo uma constelação, porque isso não tem a ver, isso é uma coisa que é pontual, em princípio. Em Sim. princípio. Se a gente avançar, isso pode ir para um outro caminho. Mas, quando a pessoa vem desta maneira, você tem que tirar dela um mostrar que ela tem as ferramentas dentro dela para poder fazer superação daquilo.
Sim, né? empoderar ela, né? Vamos dizer assim, Exatamente, para ela exatamente, dar conta de ficar recursos internos, né? Uhum. exatamente. Mas vamos voltar no campo, né? Tá. Então, Vocês que estão nos assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, Bra, Rita, Márcia, Agostinho, hã? eu só queria Cristiane, colocar Gilu, por eu favor, só fiquem à queria colocar vontade. mais alguma coisinha, que é a seguinte: estas informações elas se reiteram no campo familiar por hábitos, podendo Por? reproduzir comportamentos de antepassados. Essas informações Ah, elas se é que eu não- reiteram, ou seja, elas se repetem se no campo repetem, tá? familiar Não tinha entendido por a hábitos, palavra. Tá, por por hábitos, hábitos. podendo reproduzir comportamentos de antepassados a Tá, algum dos membros do seio familiar no sistema presente, aonde a ressonância pode atuar por identificação inconsciente a um desses componentes. Este tá, padrão não é determinista, mas pode abrir um campo para forças de hábitos que se instalam na constelação. tá. Então, no sistema. Então, aquilo que eu falava do adicto, né? Então, bebedeira. A bebedeira, um antepassado que morreu de cirrose, ele abre um campo no sistema que é propício para ser ressonado em algum componente desse sistema posterior que vem depois. Sim. Mas isso não é certo Não que é vai acontecer, determinante, você quer não dizer. é, não é determinante. Né? Não quer Agora, dizer que o próximo que nascer na família vai ser também alcoólatra, por não, exemplo. não, porque Uhum, senão entendi. fica sendo como sendo um castigo de Deus. Sim, sim, uma Então, o punição. sujeito fez aqui, tem que pagar lá. Né? Uhum, Então, a mudança desse padrão requer configurar dentro do sistema, no campo morfogenético, uma nova ordem familiar dentro dos fundamentos da ordem do amor. tá, traduza. Acho que eu não alcancei. A mudança de padrão Ah, dentro de um sistema tá, que envolve pai, mãe e filhos, tá, quando esse sistema é equilibrado, quando ele tá. se mantém em equilíbrio, o desenvolvimento dos participantes só tende a Tá, crescer ao nível ético e moral, mental, emocional e espiritual. tá, Quando não, onde há brigas, exclusões, não rejeições, não pertencimento, não partilhamento, não respeitar a ordem, o próprio sistema cobra dos integrantes desse sistema um preço muito alto. Então, tá. quando isso acontece, eu preciso reconfigurar isso. E a Tá, constelação abre campo para que isto seja reconfigurado, a fim de que o tá, sistema seja saudável, para que tá. ele Para seja próspero, recuperar o estado saudável, harmônico da para família. que ele se Entendi. recupere, para que ele se cure. Tá, tá. É Entendi. isso. Uhum.
Então, digamos, se tem, por exemplo, meu pai teve uma... Pode falar. Não, diga, seu pai? Digamos, meu avô. Digamos que meu avô tenha sido um nazista lá, da Segunda Guerra, né? Vamos dar um exemplo assim. Não foi, meu avô nunca saiu do Brasil, avô paterno. Mas, digamos assim, que ele tivesse pertencido ao Terceiro Reich e toda aquela confusão do Holocausto, tarará. Eu seria a terceira geração, né? Quer dizer, depois dele, meu pai, depois do meu pai, eu, né? Como primogênita, né? Eu poderia estar sofrendo alguma dificuldade relacionada a todos esses que meu avô judiou, matou, tornou órfão, sabe Deus, de N maneiras ele causou danos, vamos resumir assim. Né? Pode pular a geração do meu pai e me pegar. Talvez eu Pode. tenha sido escolhida para olhar para isso através de uma Ah, constelação. você colocou a coisa certa. É, escolher, eu acho que Entre aspas, né? eu acho que não é bem uma escolha. É, é uma questão. Não, tem que ter alguma coerência, né? Não é uma escolha É, aleatória. é Né? uma questão de identificação Tá. Uhum, perfeito. que, que abriu um campo por identificação que vem da transgeracionalidade Tá. Uhum. que De várias ressoa gerações aqui. para mim. Uhum. Sim, agora, qual é o sintoma que eu apresento? Né? Então, eu posso apresentar uma forma de pouca sociabilidade, de pouco Extrema contato com as agressividade. pessoas, agressividade e tal. O que é essa agressividade e que é essa pouca sociabilidade está nos dizendo que tem por trás disso? Uhum. Então, é possível que esses ancestrais, essa ancestralidade estivesse com vergonha, estivesse se escondendo, estivesse fugindo de um castigo, de uma tortura, de uma morte, do próprio Uhum. partido que ele compunha. Espera um pouquinho. Tá. Vocês estão conseguindo acompanhar que está bastante filosófico aqui, né? É um lado bem interessante, né, dessa coisa do campo mórfico, né? Uma outra visão mais aprofundada que o Wagner tá nos passando, né? A gente entender um pouco do que a gente vê numa constelação, né? Na dinâmica de uma constelação, por exemplo, né? Não é só ligado a isso, como ele já deixou bem claro, mas em termos de terapia, digamos assim, a que usa o campo com mais presença é a constelação sistêmica, organizacional, familiar, do direito, pedagógica, dê o nome que quiser, mas a constelação, né? O sistema. Estamos Sim. falando de sistema. Uhum. Perfeito, vá, continue. Eu estava fazendo uma ponte aí enquanto você estava falando. Não, não, sim. Veja, você falou dessa ancestralidade, né? Então, esses padrões, né, que são impressos no sistema e que ressoam para frente, Sim. eles podem abrir um campo posterior e os participantes, os integrantes desse campo, vão Eu não sei se é um sofrer. campo posterior. Eu acho que o campo é um só, né? Para tudo. O campo é um só, mas Não.
Não, tem campos e campos. Hum. Eu entendo assim. Existe o campo pessoal, existe o campo familiar, Ah, tá, existe o tá. Não, campo da cidade, etc, tá, etc, etc. tá. Nesse Né? sentido, sim. Uhum, tá. Nesse sentido. Né? Então, a gente precisa ficar atento a essas passagens que são só percebidas não pela racionalidade, mas Tá. pela sensibilidade. Sensibilidade. Tá. Uma coisa mais intuitiva, né? Mais. Exatamente. E Uhum. a questão da complexa do meu entendimento, Espera aí, Vá, que tá dando. Tá comendo a tua fala. Na melhorou, internet. não tem Uhum. nada ligado. Bom, eu estava dizendo Vocês sentem a dificuldade de entender o Wagner? Cristiane, Márcia, Brad, Lu, alguém me dá um retorno, por favor, que eu não estou entendendo ele. Se vocês estiverem. Congelou tudo, ninguém me responde. Continue, Vá, vamos ver se melhorou. eu estava dizendo que essa questão da sensibilidade nas pessoas, Hum, recados complexos, quando a gente pensa e coloca o olhar real para o mundo, não é para dentro, é para fora. E esse olhar para fora bloqueia com ações que existem fora. tá travando, Vá. Tem que esperar um pouco. Tá bom? Vamos tentar de novo, Vá. Estão ouvindo, Sandra? Não. Tô, agora tô. Ok. Então, eu estava dizendo Travou, que. Vá. Acho que não vamos conseguir. Tá. Fale devagar para ver se dá para a gente conseguir acompanhar. Então, assim, a questão da sensibilidade nas pessoas Tá? para perceber o campo, para perceber o recado que o campo manda, tem Para uma. perceber a última frase, eu não entendi. Para perceber aquilo que o campo está mostrando. Tá, Aquilo que o entendi. campo está mostrando. Eu vejo que está vinculado, tem um vínculo com a enxurrada de informações que nós temos que vem a nós, no nosso dia, o mundo nos manda, que são, na sua maioria das vezes, lixo. Lixo Tá. midiático. Vai, enquanto ela está ruim, faça o seguinte: ponha seu. Tá? Porque senão você não vai conseguir passar a sua ideia, tá? Vá pôr no telefone enquanto isso. Vamos ver. A mim vocês entendem? A mim vocês ouvem? E daí, enquanto retoma, eu posso ir falando algumas coisas aqui. Esse problema Pode. de internet é chatice.
eu estou vendo você Está bem, picotando, né? estou dizendo aí que está caindo, está picotado. Para mim, está bom. O Não, problema para você, mas daí a gravação ninguém entende nada. Uhum. é, É engraçado, porque é 5h30 agora, normalmente fica ruim lá perto das 6, mas pode ser que esteja mudando o tempo, não sei. eu acho que Que eu tenho interferência quando chove. deve ser o horário. É o horário. Não, mas eu sempre consigo ir até 6, 6h10, e hoje mais cedo ele começou a dar interferência. Acontece. Oi, Tereza, tudo bom, querida? Bem-vinda. Uhum. Fala aí, Val. Acho que deu uma melhorada agora. Pelo menos na tua imagem, para mim, deu uma fixada agora. Ok. Eu estava dizendo que a questão da sensibilidade ela passa por uma questão social, no sentido de que a sociedade nos manda uma enxurrada de Não, informações, não vai dar. não? Não, acho que vamos ter que encerrar. Veja se você consegue escrever essa sua última frase. Você consegue digitar aí? Contigo. Eu estou ótima, elas estão dizendo. É você que tá picotando aí, ó. É, Bom, mas a gente pode marcar um outro encontro também para você falar de outras coisas, daí você pode até complementar esse assunto para eles, né? Porque essas coisas de internet é um problema. A hora que dá tilt, a gente tenta aí mais uma vez. Vamos ver se você consegue fechar com uma frase aí bonita. Então, eu vou escrever uma frase. Isso. Melhorou um pouco agora, Vá. Melhorou? Melhorou. Tenta falar, vamos ver se dá. Fala pausado, tá? Vamos ver Ok. se consegue. Assim, a nossa sensibilidade, Tá indo ela, bem. ok, a nossa sensibilidade, ela passa por um bloqueio que está atrelado, possivelmente, à enxurrada de informações que nós Tá. temos, midiática, do mundo inteiro, 24 horas por dia, e que, na maioria das coisas, é lixo puro. Sim. Política retrógrada, ou seja, o cérebro humano, ele capta tudo, mas ele permeia, ele separa o que é importante e o que não é importante. Sim, é seletivo, né? Uhum. Ele é seletivo. Então, o que acontece? A sociedade está montada dentro de um sistema onde ela leva, através da mídia, um sujeito com o referencial para fora e não para dentro. Sim, Então, nós fomos e somos educados a olhar para fora e não para dentro. sim. Isto reduz a nossa capacidade de perceber. Uhum. Quando a gente toma consciência disso, a gente tem que fazer um esforço e usar ferramentas disponíveis, como meditação, tai chi, yoga, que são práticas que levam o sujeito a entrar para dentro. Sim, a yoga, né? Né? Então, Vários tipos de yoga. eu Uhum. recomendo às pessoas, né, que pratiquem yoga, que façam tai chi, que pratiquem meditação, né? Principalmente meditação, né? Para quem não pode fazer nem uma Visualizações, coisa né? nem outra. Visualizações também. Né? Sim, né? Para quê?
para que melhore-se internamente. É isso. Era muito interessante, né? Na nossa adolescência, a gente lia muito os livros do Carlos Castaneda, né? Ah, Do Dom Juan, Carlos né? Castanheda, no E Zangue Rampa. isso, Hermann Hesse, né? Sim, sim. E Isaac tinha Asimov, um livro acho que é o primeiro livro do Castaneda, que ele fala assim, A o Erva Dom do Juan Diabo. fala ele fala para ele assim, eu quero que você ache o seu lugar aqui nesse espaço, né? Digamos assim, digamos que tenha 10 metros por 10 metros, só para situar, né? E ele roda, 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 e o Dom Juan vai embora. Quando o Dom Juan volta, encontra ele dormindo. Daí eu falei, daí? E ele responde, não achei o meu lugar aqui. Procurei, 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 mas eu não senti. Ele falou, onde que você dormiu? Ele falou, aqui. Eu falou, então aí é o seu lugar. Se não fosse, você não conseguiria dormir. Né? Então a gente está tão atordoado com tanta informação, tão abilholhado com televisão, com internet, sabe, que daí a gente para por exaustão, dorme, acorda, começa tudo de novo, né? E aí a E gente vê aquelas pessoas fica do um moto interior que contínuo, né? Fica um moto é contínuo. isso. E daí você vê aquelas pessoas do interior conversando com aquelas pessoas bem simples ali, que está sentado olhando o tempo. E aí você ainda se sentindo mais superior que ela, tá? Que tem estudo, que tem pós-graduação, e o cara olha para você, você reparou que vai chover? Falou, como? Não, tá um sol lindo, o dia tá azul. Falou, ah, mas vai chover, não Pode chegou duas não, vai horas para a chuva chover. chegar aqui. 2 horas, menos de 2 horas chega a chuva. Daí você fala assim, mas como que esse cara que não sabe nada da vida, né? Que não tem Não, estudo, praticamente é, analfabeto, como que ele sabe isso, né? é porque ele Você está assumiu. conectado. Ah, agora. Estou aqui. É porque ele está Tá. conectado com o meio Sim, ambiente dele. Ele está sim, conectado com os sinais que a natureza manda. exatamente. Hã? Então, ele está em É, ressonância com tudo isso, né? isso, exatamente. Isso é o que nos falta. É isso que nos falta. Nós que vivemos em cidades de concreto, plástico, e parafuso e vidro. É, Aqui, por exemplo, eu não vejo o horizonte. sei. Eu não vejo o horizonte. Eu escuto passarinho, mas eu não vejo o horizonte. Quando a gente vai para o interior, a gente vê o horizonte. E fica fascinado, né? Isso Vê as dá uma estrelas. outra perspectiva para a gente, que faz com que a gente olhe para dentro. Sim. Né? Tem Que a isso, gente, tem e isso. olhar para dentro reflete o quê? Eu preciso de tudo isso? Uhum. Isso é importante? Sim, Que importância que isso tem? sim. Eu preciso de tanto para viver? Para quê? É, buscar aonde está a sua conexão com você mesmo, né? Sim. Então, o Dan Juan, falando lá para o pupilo dele, me parece que estava querendo dizer: olha, você está aonde você está no lugar certo onde você devia estar, e não em lugar nenhum. Porque se não fosse Uhum. assim, você não estaria aí acocorado dormindo. Sim. Né? É, Mais ou menos isso. confortável, né? Confortável. É, Uhum. é, exatamente. Sempre me lembro Mas, dessa ok. história. Perfeito, Vá. Adorei. Nossa, Tá bom, querido. filosofamos um monte aqui hoje, hein? Eu acho que Ah, foi a minha live mais filosófica. Adorei. ok, Muito querido. bom. É, Eu, precisamos eu, exercitar eu, os neurônios, né? O Tico e o Teco estavam precisando de bastante exercício. eu agradeço muito o seu convite. Eu Imagine. fico honrado com o seu convite, porque, afinal de contas, você é minha amiga e irmã, e mais do que isso, é amiga de alma. Sim, Alma. somos. Então, e também é
a minha mestra na constelação. Obrigada, Vá. Então, eu devo a você e a Cíntia, né, a minha formação como facilitador das constelações familiares, do que me honro E até você muito. se surpreendeu, né? Virou um ótimo constelador, né? Olha que legal. Maravilha. Tá bom, Tá ok. bom? Muito obrigada, gente. A Marlene está dizendo aqui que ela vive isso nesse momento. Ela está com uma chácara em Santa Catarina, que eu estou morrendo de curiosidade. Quero ver mais fotos de Ah, lá, Marlene. Mariusa, ah, obrigada pela que bom, presença. Marlene, Ângela, que bom. Cristiane, tá? Tenho Agradeço inveja de vocês terem você nos que você vê o acompanhado horizonte, eu aí. não vejo. Tereza, querida, obrigada. Bracel, se eu esqueci alguém, me perdoe, porque eu tenho dificuldade com o meu dedinho aqui, eu tenho medo de desligar a live, então às vezes eu nem... Mas muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia, né? Pelos comentários, pelo feedback também. Você vê, tem horas que dá uns nó na internet e depois passa, como se fosse um vento. Mas muito obrigada, Vá, por ter aceito o meu convite. Obrigada por trazer toda essa informação rica, né, sobre campos, egrégora. Eu vivo falando com meus alunos, principalmente de Reiki, né, sobre egrégora, sobre a autoproteção. Então, bem interessante tudo isso que você falou, vai ser útil para eles todos, né? E a coisa da constelação também, quando a gente pede para a pessoa sair do campo, né, do cliente, de quem está sendo constelado, para não levar energia para casa, né? Tem gente que liga depois, nossa, saí mal da constelação, mas saiu porque você não saiu, né? Você entrou e não saiu mais. Você levou ela embora com você para casa, né? Sim, sim, sim. Então, sabe, tem que prestar atenção quando participar de uma constelação, se por um milagre o constelador esquecer. Mas às vezes mesmo a gente fazendo, a pessoa não faz automaticamente, não se dá conta que ela não entregou e voltou para os dela, né? E aí eu saio da constelação Ah, do outro e volto para os meus, né? Para os meus familiares, para o sim, meu clã, para o meu sistema, né? Então é sim, importante isso, para não se sentirem mal sozinhos em casa depois. Fica sim. a dica aí, né? Mas muito obrigada, Vá, foi ótimo, tá? Volte outras vezes, venha falar para a gente da terapia corporal, né? Essa tua experiência que também é tão rica, tão linda. E você é uma das poucas pessoas eu confio para botar a mão no meu corpício, né? Que está mais grandinho, como diz o outro, por causa dessa pandemia. Eu te daria mais trabalho agora, nesse atual momento. Ah, Tem tá que... bom, querida. Tá Tá? bom. Um beijo, Vá. Fica com Deus. Fica aí, nos falamos, tá? Um beijo a Tchau, todos. gente, muito obrigada. Perguntas, dúvidas? Você botou seu telefone aí, Vá? Ainda não. Vou botar. E fala o seu Face aí, seu Instagram, dá algum contato para o povo aí, se quiserem discutir alguma coisa, bater um papo com você, né? Legal aí. E deixa eu ver se não tem perguntas aqui, acho que está tudo em ordem, estava picotando. Tereza também vai voltar, Tereza vai falar de mais coisas interessantes do Trin Yuan e outras vertentes. Eu coloquei o meu telefone aí. Ótimo, tá perfeito, Vá. Quem 011 quiser. 985866040. É, Perfeito. Mas acham o Vá também no meu Instagram, no meu Telegram, no meu Facebook. Ele está por aí, conectado comigo em tudo. Né, Vá? Beijo a sim. todos. Muito Beijo. obrigada. Uhum. Tchau.